Olá pessoal, aqui é o professor Rogério e hoje a nossa aula é sobre pontos e meios de orientação. Vamos lá? Antes de falarmos sobre os pontos de orientação, vamos lembrar que nem sempre o homem se utilizou desses pontos para poder se orientar sobre a superfície da Terra. Os povos primitivos utilizavam meios referenciais, como uma grande árvore, uma montanha, para poder se orientar, então não se perder à medida que saíam do acampamento para caçar ou coletar, por exemplo. Então, a forma de poder se orientar era utilizando pontos referenciais. Bom, falando sobre os nossos pontos de orientação, que obviamente também são pontos referenciais, eles nos ajudam a nos orientarmos de uma forma mais precisa sobre a superfície da Terra. Esses pontos de orientação são os cardeais, os colaterais, os subcolaterais, por exemplo, são os três principais. Os pontos cardeais são o norte, o sul, o leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste são os pontos principais, os pontos cardeais. Os pontos colaterais são pontos que vão aparecer entre os pontos cardeais. São eles: nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, os pontos subcolaterais, que nos dão mais precisão em relação à localização ou orientação, aparecem entre os pontos cardeais. Então, entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Então, esses são os pontos colaterais. Temos ainda os pontos subcolaterais, ou intermediários. São eles: nor-nordeste, nor-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, ex-nordeste, ex-sudeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Esses pontos subcolaterais, eles aparecem sempre entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Então, entre o norte e o nordeste, nor-nordeste. Entre o leste e o nordeste, ex-nordeste. Entre o leste e o sudeste, ex-sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, oeste-sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, oeste-noroeste. E entre o norte e o noroeste, o nor-noroeste. Então, esses pontos de orientação facilitam muito a nossa vida no caso de traçarmos rotas ou mesmo nos orientarmos sobre a superfície da Terra. O detalhe é que nem sempre essa rosa dos ventos ela está à disposição para que a gente possa utilizar e encontrar os pontos de orientação. Então, quando nós estamos, por exemplo, em campo aberto, no meio natural, e não temos as rosas dos ventos, podemos então utilizar elementos naturais para, a partir desses elementos naturais, encontrarmos os pontos de orientação e então seguirmos para a direção que nós desejamos. Então, vamos falar agora sobre os meios naturais de orientação. O que devemos perceber é que, para utilizar os elementos naturais, nós devemos pelo menos achar um ponto cardeal, um ponto de orientação. Esses elementos naturais, eles nos mostram um desses pontos de orientação e a partir dele, então, nós achamos os outros. Vamos então pegar o Sol como referência. O Sol sempre nasce a leste. Então, nesse caso, a forma de achar os outros pontos de orientação é utilizar o corpo, ou a posição do corpo. Nesse caso, nós temos o Sol nascente está a leste, então o braço direito se estende para o Sol, então braço direito para leste, braço esquerdo para oeste, à nossa frente vai estar o norte e atrás vai estar o sul. Portanto, a partir do Sol, podemos achar os pontos de orientação. Um outro elemento natural que pode ser utilizado é a Lua. A Lua, igualmente ao Sol, nasce a leste. Então, utilizamos a mesma forma, a mesma posição do corpo para achar os outros pontos. Então, se a Lua nasce a leste, o nosso braço direito vai estar estendido na direção da Lua, então braço direito a leste, braço esquerdo a oeste, na frente o norte, atrás o sul, e nós nos direcionamos para onde nós quisermos.
Um outro elemento natural interessante é o Cruzeiro do Sul. Então as constelações, elas podem ser utilizadas para orientação. O Cruzeiro do Sul é uma constelação muito utilizada nesse propósito no hemisfério sul. E é claro que isso se dá porque a constelação do Cruzeiro do Sul é só visível no hemisfério sul. Diferente, então, de outros pontos de orientação, o Cruzeiro do Sul, para ser utilizado como forma de acharmos os pontos de orientação, tem uma regra, ou seja, devemos seguir uma regra. Como mostra a imagem, o Cruzeiro do Sul não está na mesma posição durante a noite na abóbada celeste. Então nós temos o Cruzeiro do Sul mudando de posição. Por isso há uma regra. E a regra é utilizar a haste maior da cruz, aumentando-a 4 vezes e meia. Então nós temos aqui, pegamos esse haste maior da cruz, aumentamos 1, 2, 3, 4 e meia. Nesse ponto, traça-se uma linha perpendicular ao horizonte e achamos o sul. Basta virar de costas para o sul, na frente vai estar o norte, no lado direito o leste, no lado esquerdo o oeste, e assim nós seguimos. Uma outra forma é a estrela polar. A estrela polar, ela faz parte da constelação da Ursa Menor e só é visível no hemisfério norte. No caso da estrela polar, à medida que se visualiza essa estrela, traça-se uma linha perpendicular e achamos o norte. Ficamos então de frente para o norte, atrás se encontra o sul, no lado direito o leste, do lado esquerdo o oeste, e assim seguimos para onde desejamos. Então estes são os meios ou elementos naturais que facilitam ou nos ajudam a nos orientarmos pela superfície da Terra. O Sol, a Lua, o Cruzeiro do Sul e a estrela polar são aí elementos naturais dos mais conhecidos nesse propósito. Além dos meios naturais, nós temos também os meios artificiais de orientação. Entre eles, nós vamos analisar 2. A bússola é um meio de orientação não preciso. Por que não preciso? Porque a bússola ela funciona a partir de um ímã. A agulha da bússola é um ímã. E o norte desse ímã aponta para o norte geográfico. Porém, como a bússola funciona a partir do magnetismo da Terra, esse lado norte da agulha aponta para o sul magnético. Então, como o sul magnético está a cerca de 23 graus distante do polo geográfico, a bússola ela apresenta uma direção que não é precisa. Devemos então corrigir esses 23 graus para achar uma maior precisão nesse processo. Mas a bússola, mesmo com esse detalhe, é um instrumento muito importante no processo de orientação sobre a superfície da Terra. A bússola ela foi inventada pelos chineses, mas muito utilizada pelos navegadores europeus durante o século XV, XVI, XVII, e a bússola teve importância até o século XX, pois na segunda metade do século XX ela é desbancada em relação à importância pelo GPS, que é um sistema moderno e tecnologicamente mais preciso em relação à orientação. Ok, gente? Então a bússola, invenção chinesa, aponta para o norte geográfico, ela é um instrumento não preciso de orientação. Bom, o GPS, como eu já tinha falado, ele é um instrumento de orientação preciso. O GPS significa Sistema de Posicionamento Global e foi inventado pelos Estados Unidos. Foram os norte-americanos, então, que criaram o sistema GPS, um sistema que funciona a partir de informações via satélite. Por isso, há grande precisão em relação à questão de localização ou de orientação sobre a superfície da Terra. Um outro detalhe importante é que o GPS ele funciona a partir do sistema de coordenadas geográficas. Utiliza-se, então, das latitudes e das longitudes para identificar um local ou um ponto exato sobre a superfície da Terra. O GPS é um sistema de orientação preciso. Funciona a partir de informações via satélites. Hoje é muito comum o GPS ser utilizado para traçar rotas no trânsito, para monitoramento de carros fortes, utilizado em conflitos, ou seja, em guerras,
certo? Então o GPS hoje tem várias funcionalidades e por isso o mais importante meio de orientação na atualidade. Ok, gente? Então a nossa aula foi isso. Valeu. Não esqueçam de estudar os livros, as apostilas, os cadernos, façam as atividades referentes ao assunto trabalhado. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.